Bom dia, pessoal. Bom dia, Eu sou a Sandra. eu sou Yuri. Para a gente foi uma alegria contribuir com o jogo Tamo Junto, realizado pela Fiocruz, pela Flávia Passos, e a gente está muito feliz de estar participando aqui do lançamento do jogo, mesmo que à distância. No nosso entendimento, um jogo como esses pode trazer de forma material um convite para as pessoas vivenciarem, experimentarem, aprenderem e transformarem o seu olhar, que é um convite fundamental, essencial da comunicação não violenta. Então, agora a gente foi convidado para estar falando um pouquinho da CNV, a gente vai compartilhar com vocês um pouco a nossa visão da comunicação não violenta aqui. A comunicação não violenta foi criada pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo estadunidense, e hoje é praticada em dezenas de países ao redor do mundo, em diversas esferas. E ela tem como convite, um olhar humanizador, um olhar que procura trazer entendimento e empatia para as situações, para as pessoas, tanto na maneira que elas lidam com elas mesmas, quanto como elas lidam com outras pessoas e na forma que elas percebem as situações. E nesse convite, de trazer mais empatia, transformar também a percepção do que seriam soluções apropriadas, soluções que envolveriam, a cocriação entre os envolvidos em soluções que atendem a todas e todos os envolvidos. Então, a gente entende que a comunicação não violenta, ela é uma proposta de uma mudança de paradigma e de transformação de sistemas de dominação. Então, o que que significa isso? É uma conscientização de que a gente está inserido em sistemas que estão do lado de fora, na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa forma de pensar, nas nossas relações e também dentro da gente, que é essa cultura de dominação. E a comunicação não violenta está convidando a gente a transformar isso em em cultura de parceria e cooperação. Então, transformar essa cultura que não está só do lado de fora, como eu estava falando, mas também está dentro da gente, na nossa maneira de pensar e na forma como a gente se relaciona uns com os outros. E transforma essa cultura de dominação é o quê? É um grupo que tem mais acesso a recursos do que outros, ou é um grupo que domina outro, como se a gente pensar nas estruturas sociais, por exemplo, são a cultura patriarcal onde a gente está inserido, machismo, racismo, classismo, cis-heteronormatividade, capacitismo, etarismo, todas essas coisas, por exemplo, né, xenofobia, colonialismo, etc. E é, como eu estava dizendo, esses sistemas não estão só do lado de fora, mas eles se reproduzem na nossa maneira de pensar e na maneira da gente interagir. Então, como é que a gente pode transformar todos esses sistemas, desde dentro de nós mesmos, nas nossas interações e também nos sistemas sociais onde a gente está inserido? É, Em muitos contextos, a comunicação não violenta precisa de uma explicação desse nome que ela tem, porque o nome, às vezes, é interpretado como com alguma distorção, né? As pessoas, às vezes, imaginam coisas sobre o que significa não violência, então elas supõem que se trata de ser mais simpático, ou ameno, ou agradável, ou não entrar em conflitos com os outros. E dependendo do círculo onde essa prática está sendo trazida, esse tipo de distorção pode até chegar a ser escutado como silenciamento. Na nossa experiência trabalhando com movimentos de transformação social, sejam ONGs ou movimentos sociais ou projetos de direitos humanos dentro de contextos de opressão. Quando essas pessoas escutavam o convite para serem não violentas,
elas estavam interpretando isso como, estão tentando tirar da gente nossa capacidade ou melhor forma de resistir a essa opressão. E é muito importante corrigir essa distorção, porque a ideia da não violência, ela está fazendo essa presença no nome, segundo o Marshall Rosenberg, foi uma procura, uma busca de honrar, de homenagear as tradições da não violência e os grandes ícones históricos da não violência, e da transformação social. A gente está falando de ícones como o Gandhi, o Martin Luther King, o Václav Havel, o Nelson Mandela. Aqui a gente pode falar no Brasil do Chico Mendes, de diversas iniciativas que buscam enfrentar as estruturas de poder, de opressão e de dominação com ah, uma conscientização da humanidade e da vida, de como esses elementos estão sendo feridos, machucados, e um convite para transformação. E um, esses movimentos, essas tradições de não violência, elas não só não são fundamentadas na ideia de ser simpático ou agradável, mas também não se encaixam dentro de um entendimento de submissão. Elas são, Muito na pelo realidade, contrário, né? muito Tem pelo nada de ser contrário. bonzinho. Ações ou posições, posturas muito proativas de engajamento e de transformação, mas o foco que está por trás é da humanização profunda da situação, da percepção e conexão empática com a vida e com como as estruturas normalizadas de opressão estão ferindo a vida. Então, há um convite tanto dessa desconstrução externa, mas também, como a Sandra estava mencionando, nós crescemos, somos socializados, imersos nesses contextos. Então, muitos desses sistemas de dominação, principalmente as dimensões mais culturais desses sistemas, nos habitam também. Então, tem um convite tanto de transformar externamente quanto internamente, essas estruturas e o Marshall Rosenberg, quando ele falava de transformação de sistemas de dominação, ele trazia uma visão de futuro de criar um mundo onde todas as necessidades importem, igualmente. Então, é a tentativa de construir esse tipo de experiência. Então, não é apenas uma forma de comunicação, apesar do nome ser comunicação não violenta, a gente já está desconstruindo isso aqui, que o não violência não é o contrário de ser bonzinho, mas é uma referência a essas tradições de não violência, que tem muito de transformação social, de luta social, né? E a comunicação não violenta também não se refere apenas à comunicação ou à maneira da gente falar e se expressar, mas tudo isso é refletido na maneira como a gente se expressa, mas está mais relacionado na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com as pessoas à nossa volta, com o mundo. Então, eu gosto muito de dar um exemplo para simplificar e para finalizar aqui a nossa fala, como um exemplo do autor brasileiro Rubem Alves, que ele tem um texto que ele fala sobre jogo de tênis e frescobol, e talvez vocês conheçam, e ele fala sobre relações. Ele está falando de relações de casais, mas a gente pode ampliar isso para qualquer tipo de relação, entre qualquer pessoa. E apesar dele não ter escrito esse texto sem se referir à comunicação não violenta, ele não nem conhecia a comunicação não violenta, mas para mim tudo que ele está falando ali é um exemplo do que a comunicação não violenta está buscando, que é o seguinte. Ele fala assim que tem relações que parecem um jogo de tênis, onde as pessoas estão competindo e tentando uma ganhar da outra. Então, só tem duas opções, ganhar ou perder. Então, uma pessoa está o tempo inteiro tentando fazer o outro errar para poder ganhar, tentando achar o ponto fraco do outro e para dizer assim, eu tô certo e o outro tá errado. Eu vou ganhar, eu ganhei a discussão, eu ganhei essa questão. Eu tô certo, o outro tá errado. E tem um outro jogo, que é um jogo de frescobol. Também são dois jogadores, duas raquetes, uma bolinha, mas o objetivo é outro. É um jogo cooperativo. O objetivo é não deixar a bolinha cair. Então, os dois jogadores estão jogando juntos e não um contra o outro.
E é esse o objetivo da comunicação não violenta, no meu entendimento, de tentar convidar a gente para jogar cada vez mais frescobol nas nossas relações e cada vez menos tênis, seja com a gente mesmo, seja numa relação de casal, pais e filhos, ambiente de trabalho, amigos, escola, é, é, equipes, em qualquer relação. Então, é isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês ouvirem um pouquinho aqui da comunicação não violenta. E a gente se despede aqui dando parabéns outra vez pelo lançamento do jogo. Parabéns e obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.